Olá, tudo bem? Aqui é a Venícia, eu estou no terceiro episódio do Rosa dos Ventos, né? Hoje com um tema muito especial, né? Que é uma questão muito querida por mim e que me faz refletir muito, né? Hoje vai ser um Rosa dos Ventos formato debate e o tema de hoje é histórias em quadrinhos, janela para os movimentos sociais. Então, assim, a temática veio muito da questão da minha infância, assim, que é uma coisa que eu não posso reclamar de quando eu era mais jovem, é a questão do acesso à leitura, né? Eu me lembro até hoje, né, como se fosse ontem, da primeira revistinha que eu ganhei, quando eu tinha 8 anos, que foi a Mônica, número 168, da Abril, no mês de abril de 1984, né? Eu tinha só 8 anos, eu me lembro da primeira história, que é uma história que a Mônica faz um bolo, né? E o bolo fica muito, muito, muito duro, né? E ela quer que todo mundo coma o bolo, ninguém quer comer aquele bolo, e no final o bolo serve para acertar um ladrão que estava tentando entrar na casa dela e ela salva o dia, como sempre, né? Então, isso me fez muito refletir, assim, né, sobre a coleção que eu criei a partir daquele momento, né? Eu sou uma colecionadora desde então. Essa coleção passou de mãe para filhos, né? Meu filho de 7 e o de 17 colecionam junto comigo. O mais velho já migrou para os mangás, né? É um aficionado em mangás. Mas me traz muito contentamento, porque a gente sabe que as redes sociais hoje em dia são uma coisa que sufoca os jovens, né? E tu conseguir fazer com que um filho siga no mundo da leitura, seja ele da forma que for, é muito frutífero, né? É uma coisa muito positiva. Mas isso também me traz muito a questão de outras histórias, né? Me lembra muito a questão do Chico Bento, que é o meu personagem favorito da Turma da Mônica. O Chico Bento, ele tem uma pegada muito forte ecológica, e eu sempre reflito muito, né, sobre a questão de como ele influenciou a escolha da minha profissão. Eu sou geógrafa e climatologista, e eu acho que aquelas histórias realmente acabaram mexendo com o meu imaginário e ficaram, de alguma forma, no meu subconsciente, me alimentando sobre essa temática. Da mesma forma, o Calvin e Haroldo, do Bill Watterson, né, que também comecei a ler quando era adolescente, também tem muitas tirinhas muito legais sobre a questão ambiental, sempre com a questão da preservação ambiental muito marcada nas histórias do Bill Watterson. E, assim, o Carl Jung, né, que é aquele famoso psicanalista da metade do século XX, né, início do século XX, ele dizia muito, né, ele falava desse assunto, né, da questão da relação da criança, né, da infância, né, e as memórias que ficam, né. No livro O Homem e Seus Símbolos, ele vai dissecar a transposição de símbolos que marcam a infância da gente e como o nosso subconsciente trabalha esse tipo de símbolo que fica para nós. Da épocas passadas, antepassadas, de desenho rupestre, religiosidade e arte moderna, isso vai se fazer presente sempre através dos olhos dos artistas de todas as áreas, e isso inclui as histórias em quadrinhos, os HQs. Bem como a arte expressa o subconsciente do artista, ela também toca quem vai apreciar a arte. Toda a arte, então, tem um pouco do artista e um pouco do contexto histórico no qual ele criou, viveu e atua, né? E esse mundo contemporâneo que a gente vive hoje, ele também se apresenta nos HQs, né? A Turma da Mônica, né, a qual eu sigo lendo constantemente, assiduamente, tem se apresentado cada vez mais envolvida nas causas ambientais, inclusive de mudança climática. Muitas histórias que começam, que são aquelas que iniciam o gibi, depois até o Marcelo pode me dizer como é que se chama essa primeira história, se ela tem um nome, né, a que puxa o carro, são sobre questões climáticas, não é incomum acontecer. Bem como ela tem apresentado com muita eficiência a questão de inclusão e representatividade. E cada vez mais com personagens que são representativos. Negros, né? O Jeremias, que já é um personagem antigo, a Milena, que é um novo personagem, né? Que surgiu há pouco tempo. Personagens com deficiência física, como Humberto, que também é um personagem antigo, e o Luca, que é um personagem mais recente, que ele é um cadeirante, né? Então, e também tem a questão dos indígenas, né? A Turma da Mônica, ela consegue
abraçar a todos, né? A gente tem o Papa Capim desde muito tempo representando os povos indígenas e mostrando a cultura indígena para nós. Então, é incalculável, assim, a gente tentar quantificar os benefícios que as gerações, né, podem ter com esses processos de inclusão, né, e de representatividade que esses gibis apresentam para a sociedade. E de forma muito leve, né, os HQs vão levar à infância temas muito importantes, que conduzem à formação de cidadãos mais conscientes e engajados. As crianças precisam ser estimuladas dessa forma, né, e que sintam de forma natural a empatia pelas causas sociais. Não uma coisa forçada. Eles são muito didáticos, né, os HQs, e normalmente, inclusive, estão muito inseridos nos livros didáticos e as professoras usam com muita frequência também. Então, vejam a importância que eles têm, né, na sociedade, e muitas vezes a gente nem se dá conta. Essa contextualização atual dos HQs, né, trazendo representatividade, trazendo movimentos sociais e ambientais, estão tão presentes que existem até movimentos conservadores, né, que depois, se algum dos entrevistados, dos presentes, souber falar um pouco mais, né, que é a questão do hashtag ComicGate, né, que promove ataque e boicote a quadrinhos e cartunistas que são acusados de seguir uma agenda liberal. Do ponto de vista dos leitores conservadores, os quadrinhos estão sendo destruídos com a inserção desses temas fundamentais à sociedade. Perante esse formato, então, né, a gente vai ter esse debate. Eu vou receber 4 fãs de quadrinhos, né, e artistas de quadrinhos, que vão nos ajudar a perceber essa importância dos HQs na formação das gerações passadas e das gerações futuras. Eu vou apresentar para vocês, então, o Alexandre Brasil, né, o Alexandre foi radialista, ele é jornalista, né, ele foi radialista da extinta Rádio Ipanema, quem é de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, até Santa Catarina, né, Alexandre? Deve lembrar com certeza da Ipanema, né, é uma das rádios mais queridas que a nossa cidade já teve, né? Ele também é engenheiro de som, é vocalista e guitarrista da banda Super Antes e é um mega fã de quadrinhos, principalmente de heróis, que eu sei. Eu recebo também o Giorgio, né, que no Twitter é conhecido como Insano. O Giorgio é um desenhista que em 2018 resolveu virar cartunista para fazer tirinhas contra o governo vigente, mas também brincando com seu cotidiano assalariado e seu hobby em desenhar. Eu recebo aqui também o Guilherme Vargas, que é formado em design gráfico, é quadrinista e trabalha como freelancer fazendo arte digital. E finalizando as apresentações, eu introduzo o ilustre Marcelo Naranjo. É Marcelo Naranjo? É? Tá certo? É, Marcelo Naranjo. Naranjo, tá certinho. Conhecido no Twitter como coach de quadrinhos. O Marcelo é formado em administração e direito e colecionador de quadrinhos desde a infância. É um dos responsáveis pelo Universo HQ e pelo podcast Confins do Universo. O Marcelo começou a paixão dele pelo Tio Patinhas, super-heróis e Turma da Mônica. Então, muito obrigada pela presença de todos aqui. Eu estou muito feliz com a presença de vocês. E eu vou iniciar fazendo algumas perguntas, então, né, para os participantes, para satisfazer um pouco as minhas curiosidades também, né? Depois, cada convidado pode fazer alguma colocação para outro convidado ou perguntar alguma coisa. Eu vou iniciar, então, conversando com o Marcelo. Então, vou perguntar para o Marcelo. Marcelo, qual é o teu personagem favorito e por quê? Preciso muito saber. E também pergunto, como você, né, que é chamado de arqueologista, que eu fui lá ver no site do Universo HQ, vê esse processo evolutivo dos temas sociais dentro do universo dos quadrinhos? Boa noite. Não, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Afinal de contas, estamos na internet. Só esclarecer um ponto, o coach de quadrinhos, que é o apelido que eu tenho no Twitter, que é @Marcelo Naranjo, isso foi uma brincadeira por conta de... Eu não lembro, foi uma piada que eu fiz e o pessoal falou, parece coach, não sei o que. Eu coloquei lá, e aí virou gozação, mas não tem muita relação com ser coach, não. É mais uma brincadeira que acabou ficando. Meu personagem favorito dos quadrinhos é um super-herói. Por quê? Porque tem aquela coisa da memória afetiva, e é o Shazam, Capitão Marvel pra mim, né? O pessoal chama de Shazam, eu chamo de Capitão Marvel, porque na época que eu assistia era o Capitão Marvel. Justamente pelo desenho animado, que passou na Record, passava uma vez por semana, tinha vários desenhos curtinhos, se eu não me engano. E para uma criança, é muito mais fácil você gritar Shazam e virar um super-herói do que você chegar numa nave de Krypton, né? Então eu acredito que essa memória afetiva ficou e é um personagem que eu gosto muito. Até hoje, sempre acompanhei. Sobre os quadrinhos terem se tornado algo
tão inclusivo, com tanta representatividade. Eu acho isso muito bacana, muito importante, porque os quadrinhos atualmente são uma mídia fortíssima. Basta a gente ver aí os cinemas e seriados, né? Que fonte que estão bebendo. Finalmente descobriram a nona arte. Eu acho que é aquela coisa do preconceito, que antes se falava tanto, cada vez se fala menos. Quem não conhece, quem eventualmente não acompanhou durante a vida, né, acaba perdendo essa oportunidade. Eu tenho vários motivos, eu posso explicar, mas não vou fazer isso agora porque demora um pouquinho, mas é fácil comparar a literatura com história em quadrinhos, que são coisas diferentes. Tem elementos em comum, mas são coisas diferentes. Cada um com as suas características únicas, tem um patamar incrível, né, dentro de cada forma de arte. Mas voltando para a representatividade e para a inclusão, eu acho que o quadrinho, ele é uma mídia que ela não é tão cara quanto as outras, então a pessoa tem condições de repente, produzir em casa, ir numa gráfica, colocar para vender, colocar de uma maneira digital, para primeiro as pessoas conhecerem, para depois imprimir, e com isso, com um custo menor, alcançar um número muito maior de pessoas, né? Então, a partir daí, dessa possibilidade, as pessoas já começaram a mostrar cada uma a sua opinião, cada uma aquilo que sentia, tal, e a gente está no mundo que a gente descobriu que a importância, né? Nós somos iguais, né? E a representatividade está aí para isso, né? E as pessoas pedem isso, as pessoas querem isso, as pessoas gritam por isso. E os quadrinhos nada mais fazem do que refletir o momento atual. Então a gente tem cada vez mais materiais incríveis aí para acompanhar, conhecer, compartilhar. Acho que nós estamos num momento realmente bacana da Nonarte. Sim, mas assim, ao longo da história, como é que tu vê essa evolução? Assim, tu acha que no momento, agora, contemporaneamente, a gente tem uma maior ênfase nisso? É mais claro, é mais aberto, é mais sincero? O que tu acha? O momento atual é o mais bacana. Você tem aí, você mesmo mencionou o Jeremias, né? O Jeremias do Rafael Calça do Rafael Calça e do Jefferson Costa, que é um quadrinho poderosíssimo, acabou de ganhar continuação, né? O primeiro álbum é o Jeremias Pele, o segundo Jeremias Alma, que eu li, maravilhoso. E fala-se muito da possibilidade de ganhar um seriado, inclusive para streaming, né? Foi anunciado numa CCXP que estava em andamento já para fecharem com algum canal. Quer dizer, olha onde isso vai chegar, né? E começou ali nos quadrinhos, né? Que é o selo do Maurício, o Grafic MSP, que ele buscou atingir os jovens e os adultos, né? O selo editado pelo Sidney Guzman, e não parou de crescer. Eu sou fã. Para mim, cada obra tem uma cara única, cada pessoa tem a sua preferida, gosta mais dessa, gosta mais dessas, mas abrange estilos diferentes com os artistas diferentes. E teve o Tina Respeito, agora, da Fefe Torquato, que saiu recentemente, que fala sobre assédio moral no trabalho, né? Que é outro tema que é importante abordar, mostrar como que é, como lidar com isso, né? E que isso tem causado muito impacto. Eu vejo muita repercussão em rede social, né? Muita repercussão. Não só esses, né? Tem trabalhos de inúmeros outros artistas, por exemplo, o Mário César, que faz o Bendita Cura, contando sobre a problemática sofrida. Deixa eu ver como eu falo isso. Sobre o problema, o preconceito que existe, eventualmente, contra homossexuais no Brasil, e ele aborda ali o tema de uma maneira impactante, concorreu a prêmios, o quadrinho, inclusive, né? O Jeremias, que a gente falou agora, que tem essa coisa esse lance aí de mostrar a importância da representatividade para o negro. Você tem quadrinhos que contam a história de indígenas, você tem quadrinhos premiados que contam histórias do problema da colonização, você tem esse resgate do passado para mostrar como podem mudar as coisas no futuro. Olha, eu me empolgo com isso. Eu acho que nós estamos num momento único e a internet, as redes sociais, elas democratizaram o acesso da gente a todo tipo de material. Isso nunca existiu antes, né? É lindo o que está acontecendo nesse sentido, né? Porque como eu tenho um filho menor, né? Eu estou acompanhando a alfabetização dele e todos os livros didáticos dele, sejam até de cultura religiosa, eles têm quadrinho, né? Então, para te ver como eles pegam, tira da Mafalda, eles pegam daquele do gato, aquele do rato, eu não me lembro agora o nome, que é um gatinho e um ratinho que estão sempre meio que se bicando. Eles pegam muito essas tiras e colocam dentro do livro, porque são pequenininhas para a criança que está alfabetizando, é fácil de ler, e daí faz interpretação. Então, realmente, isso me toca muito, porque realmente é uma coisa que me traz a infância. Não tem como não trazer, né? Muito obrigada. Eu vou falar agora com o Alexandre. Alexandre, eu sei da tua paixão pelos quadrinhos de super-heróis, tá? Já te pergunto também teu personagem favorito, né? Quais as motivações para ele ser o teu favorito? E eu gostaria muito de ouvir de ti, como tu percebe
a influência que os quadrinhos e as perspectivas políticas, né, te influenciaram no teu posicionamento social pessoal. Eu digo assim, no sentido da personalidade do Alexandre, que eu conheço tão bem, assim, que é uma pessoa super engajada, né, super, sempre gostou de punk, rock, etc. Então eu queria muito saber como os quadrinhos te influenciaram nesse teu caminho, até porque tu é muito dedicado na música, talvez mais até que para os quadrinhos, né? Pois então, bom, primeiro vamos para o início ali, né, dos personagens, né? Eu vou falar da minha infância um pouco também, que eu comecei com os quadrinhos da Disney, né, Tio Patinhas, Zé Carioca, Pateta, Mickey, essa turma toda aí, bem na infância. Houve o filme do Super-Homem também, que me marcou muito. Então, o Super-Homem me cativou até um certo ponto, né, em que veio os anos 80 para mim e eu estava passando pela praça, ali à frente da Santa Casa, ali, e tinha uma banca de... Ali não é o Não é o... puxa, me esqueci o nome da praça agora. Mas enfim, tem uma banca de revista ali, eu tava indo pra casa da minha namorada ali, aí eu olhei assim a Piada Mortal. Era um coringa segurando uma máquina de fotografia. E aquilo me chamou tanta atenção, então eu acabei virando um fã do Batman, né? E ali me introduzi para os quadrinhos mais adultos, digamos assim, né, naquela época. E aí, claro, bom, o universo dos quadrinhos é muito grande, né? Então eu sou um fã do Wolverine, né? Fui um fã do Wolverine e também do Monstro do Pântano, né? Até tenho tatuagens do Wolverine e do Monstro do Pântano. E o Monstro do Pântano é um personagem bem peculiar, né? Porque ele tem uma ligação muito forte com a questão do meio ambiente. E, enfim, juntando essas questões, assim, essas questões sociais dentro do universo dos quadrinhos, a gente via muito naquela época. Os quadrinhos, até anteriormente aos anos 80, inclusive, né, os quadrinhos sempre tiveram uma relação de debate social, sempre tiveram muitos quadrinhos americanos mostravam, e eu acho que um pouco por isso que eles são tão questionados hoje, né, pela extrema direita, né, como veem os quadrinhos como uma possível mudança de visão mesmo, né, da realidade, apesar de ser ficção, né, mas eles sempre questionaram ao longo da história, o Hulk sempre fugindo do exército americano, não só o Hulk, outros personagens também, né, tinham problemas com o governo parece estar sempre conspirando alguma coisa, sempre envolvido, sempre que tem por exemplo, o Monstro do Pântano, ele tem uma relação com uma indústria, né, que está por trás de um desenvolvimento de uma fórmula e o governo está sempre por trás um pouco de tudo, né? Então, acho que principalmente nos Estados Unidos, né, eles veem os quadrinhos como uma verdadeira oposição, né? E várias questões assim que foram levantadas pelos quadrinhos ao longo dos anos, né? Não só sobre oposição ao governo, mas questões do meio ambiente, né? Como acho que o Monstro do Pântano é um dos principais personagens, assim, quer dizer, não é o principal, existem vários personagens ligados ao meio ambiente, as questões ambientais, proteção aos animais, mas o Monstro do Pântano ele parece ser um principal personagem que representa isso, né? Até pela forma como ele se materializa através dos vegetais, né? Ele é um humanoide vegetal, digamos assim, né? Numa classificação, então ele tem uma relação muito forte com o meio ambiente mesmo. E, enfim, essas questões, ao longo dos anos, a gente vai sempre nos estimulando um pouco, né? A gente ampliar um pouco essa visão que a gente tem meio fechada das coisas. Eu não sei, na verdade, eu sempre fui meio que um questionador, né? Politicamente falando, e os quadrinhos sempre entravam dentro dessa expectativa, né? Nas histórias do Batman, a corrupção na prefeitura de Gotham City, a corrupção na polícia, o Super-Homem ser um personagem um pouco mais conservador, né? Tem até uma visão... Teve uma época que o Super-Homem tinha até uma visão meio negativa, em certo ponto, para os fãs dos quadrinhos, que até me fez deixar de gostar do Super-Homem, né? Mas em algum momento, infelizmente, resgataram um pouco da visão
do super-homem não ser simplesmente um defensor dos Estados Unidos, né? E ser mais, ter uma visão um pouco mais aberta para as questões políticas, né? Mas é claro que também não é tão explícito assim, né? O universo Marvel de si, ou seus selos menores, digamos assim, nunca... algumas histórias são bem específicas, né? Mas eu acho que atualmente, né, como o Marcelo citou ali, vários autores, hoje em dia o universo dos quadrinhos, felizmente, ele está muito mais lúcido ainda em relação a essas questões, né? Foi evoluindo ao longo do tempo. É por isso que eu imagino que ele seja tão questionado assim hoje em dia, né? Muito legal esse ponto de vista de vocês. É tão legal escutar, né, essas referências assim. Agora eu vou perguntar para o Giorgio. Giorgio, a pergunta se repete do personagem, tá? Das tuas memórias afetivas e motivos. E, bem, eu queria saber o que te inspira na hora de desenhar, né? Qual personagem te inspira na hora de desenhar? Qual quadrinho te inspira, né, para desenhar? E eu gostaria de saber, assim, como tu percebe o movimento de inclusão dos temas de representatividade dentro do universo de quadrinhos. Se tu tem essa percepção, né, se tu acompanha essa percepção, ou nos cartoons, ou, né, enfim. Vamos começar, então, com o personagem. O personagem, na verdade, é Batman, Homem-Aranha, Wolverine. Muitos dos quadrinhos que a gente, anos 90, viraram desenho. Eu também lia bastante o Spawn, que daí esse acho que não pegou tanta fama, mas já é um negro, Al Simmons, lá do Todd McFarlane. Ele desenhava o Homem-Aranha e saiu para criar o personagem dele. Ele já criou um personagem, já querendo quebrar esses paradigmas, já criou um personagem negro. Até o Naranjo deve saber mais das histórias do Spawn lá, do Todd McFarlane. Lia bastante a Herói também, era uma revistinha, então dava para acompanhar quase todo o universo de HQ pela Herói. Então todo o universo de HQ, anime, aquela revistinha eu acho que era uma das coisas mais legais, assim, que você não precisava ter uma vasta coleção, mas conhecia tudo, da DC, da Marvel, da Dark Horse, de qualquer coisa. Mas o Wolverine e o Homem-Aranha não tem, são duas personalidades totalmente diferentes. E sobre a relação ali, não tem como se inspirar, mas o Maurício de Souza é uma inspiração quando você pega uma veia mais infantil. Então, se eu fosse falar para um público mais infantil e pré-adolescente, Maurício de Souza realmente ele é uma pessoa ali que me inspira. Para assuntos políticos é o Angeli, o Laerte, o Quino, e o do Calvin lá também, eu sempre esqueço o nome dele, mas... Bill Watterson. O Billy Watterson. O Quino realmente, para política, para reclamar da vida, para gerar esses debates, é um cara que podia ter... E o Laerte e o Angeli, Woodstock foi assim para mim... Leia um Woodstock, né? Quem quiser vai lá, pega o Woodstock, veja o filme do Woodstock. Woodstock, é você! É muito legal. O Woodstock é aquela rebeldia, assim, que você, eu vou virar cartunista, eu vou virar o Woody, eu quero... E essas coisas sociais, o Woodstock era um ripongo maconheiro. Hoje em dia ele ia ser taxado do quê, imagina, né? Mas da internet a gente tem o Guilherme, que é um engajamento político. No Twitter e no Instagram, se você for pegar as pessoas novas, é tudo. Todo mundo agora tem a voz de pegar, desenhar um personagem, falar a realidade dele, em piada, em brincadeira. Então, hoje está democratizado mesmo, e a pessoa pode pegar ali, que nem eu, começar, coloca no Instagram, começa a se envolver e vai. Muito legal. E assim, mas assim, o personagem que te inspirou a começar a desenhar foi o Homem-Aranha, então? Começar a desenhar não é um personagem específico. Começar a desenhar, você pega um lápis e sai desenhando. Mas quem me resolveu, assim, realmente, as HQs mesmo pegaram para desenhar. HQ e anime, né? Então, não dá para falar um personagem específico. Eu adoro que é muita influência, isso.
É muita influência, né? Porque a gente fica imaginando para quem sabe desenhar, né? Que não é o meu caso. Que não sei desenhar, tenho a letra horrível, não tenho habilidade manual nenhuma. Mas eu imagino assim que para quem tem essa habilidade natural, né? Deve ser muito gostoso tu poder escrever algo desenhando, né? Tu tá criando uma história através do desenho. O que vai ser dito nos balãozinhos é outra parte, né? Tu vai desenhando e depois o que vai ser dito que é imaginado. Então, eu acho muito legal. Agora eu vou perguntar para o Guilherme. Guilherme, tu faz quadrinhos da militância progressista, né? Por isso que eu te conheço, que são super inspirados em personagens reais, né? Que tu conhece ali do grupo, né? Eu queria saber, assim, como é que tu percebe as pautas sociais progressistas, né, dentro do universo dos quadrinhos, mas não dos teus, entendeu? Do que tu percebe dos outros quadrinhos que tu já leu, ou que tu lê, ou de cartunista que tu segue, etc., que tu percebe ideias, sementes progressistas inseridas, ou sementes de movimentos sociais inseridas dentro desses cartoons, tá? E também teu personagem favorito e por quê? Bom, então, o meu personagem favorito é o Batman. Eu acho que é uma unanimidade, quase todo mundo gosta do Batman. Pode falar um pouquinho mais alto, só. E eu gosto do Batman, né, quando eu era criança. O que me chamou a atenção é que ele era um herói humano, né? Ele não tinha superpoder. Então, é muito fácil tu se identificar com esse personagem que não é super poderoso, não voa, solta laser pelos olhos. Então, ele é um personagem muito fácil de tu se identificar com ele. Uhum. E também o Homem-Aranha. O Homem-Aranha eu comecei a gostar mais jovem, assim, justamente porque ele retrata, a dureza do ser humano. Por mais que ele tenha poder, ele é um jovem correndo atrás de emprego para se sustentar a tia. Uhum. Então, cria uma grande empatia e faz eu me identificar e me inspirar. Uhum. E sobre inspiração, também eu posso dizer que eu fui uma criança que vivi, né, a minha infância nos anos 2000. Então, eu fui muito influenciado por programas de TV, a TV Globinho, Band Kids. Eu fui muito vendo Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Pokémon, Digimon, tudo aquilo que teve, né, naquele início de década de 2000. E o próprio Dragon Ball me inspirou a desenhar. Meus primeiros desenhos eram de Dragon Ball. E dali que eu parti e desenho até hoje. Claro que fui me aprimorando e fui vendo que realmente eu tinha bastante facilidade em desenhar. E por muito tempo eu não pensei em investir nisso, em viver disso, viver desenhando. Mas chegou um momento que eu vi que sim, que tendo as redes sociais, elas possibilitam tu se apresentar pro público, assim. Então, eu comecei a investir mais no Instagram, no Face e no Twitter. E, como tu disse, eu faço os quadrinhos das pessoas da militância, porque eu percebi que eu me inspiro muito nas pessoas com quem eu convivo, assim, meus amigos. Então, eu tento retratar nos quadrinhos esses meus amigos. E tá sendo bem bom. Tô tendo bastante retorno positivo. As pessoas estão gostando e é um incentivo. É de uma forma até caricata que tu faz, né? Carinhosa, mas é caricata, né? E todo mundo gosta, na verdade, né? Acaba curtindo porque vê que tu pega alguns traços da personalidade e acaba salientando aqueles traços, ampliando eles, né? Então, muito legal. E como é que tu percebe nos quadrinhos que tu leu no passado as ideias progressistas, assim? Como é que tu... Eu confesso que eu noto isso de uns anos para cá. Essa preocupação. No início dessa década já era bem forte isso.
Tanto a DC quanto a Marvel, elas passaram a pautar muito as HQs delas com preocupação com pauta das minorias, dar mais visibilidade e até a dar mais espaço nos filmes também, que o que acontece no universo dos cinemas acaba também influenciando nos quadrinhos, que é mudar a etnia do personagem, porque a maioria desses personagens criados, tanto na DC quanto na Marvel, é lá da década de 30 e 60, então realmente só tinha pessoas brancas. E isso foi se adequando com o tempo. Sim. E hoje você vê que tem muito mais espaço e essa preocupação em dar mais destaque para esses heróis, como o Super Choque, o Lanterna Verde, a Marvel. Pantera Negra, né? Que o ator morreu e teve uma comoção geral. Eu achei isso muito legal, assim, não pelo fato dele ter morrido, né? Mas por tu ver que muitas pessoas tinham visto o filme e se identificado com ele, mas aquilo estava um pouco em silêncio, né? Então, quando ele morreu, o ator, né, as pessoas deixaram aflorar aquela coisa de se sentir representada por ele num filme de grande estúdio, né? Isso é uma coisa muito legal também da gente ter essa percepção, né? Que não só eles dão abertura, né, para a gente pensar sobre isso, mas também para as pessoas começarem a se identificar, né, também nesses papéis protagonistas da sociedade, né? Porque chega de ficar na periferia da sociedade, né? Todas essas pessoas, elas têm direito a estar protagonizando, né, diferentes cenários, né? E o universo dos quadrinhos, ele atinge todas as idades, né? E todos os públicos, principalmente por esses filmes serem geralmente blockbuster, né? Então é muito legal tu poder levar isso a todas as pessoas, né? Porque quando um filme é mais alternativo, ele vai ficar, né, um mais cult, nem todo mundo vai assistir. Agora, o blockbuster, realmente, ele explode, todo mundo acaba conseguindo ver e essas pessoas se identificarem. Muito obrigada, tá, Guilherme? Então, agora sim, eu vou passar para... assim, eu quero que vocês façam uma dinâmica. Podem perguntar para o Marcelo, né? Pode perguntar para o Jorge, para o Alexandre, para o Gui. Assim, se vocês fizeram algum tipo de pergunta, pensaram sobre ela, né? Vou começar abrindo espaço, então, para o Marcelo mesmo. Pode falar, Marcelo, não sei se tu quer colocar alguma coisa sobre algo que alguém falou. Você comentou... Bom, duas coisinhas que eu achei interessante. Logo no começo do papo, você comentou sobre a importância do Chico Bento para você. Isso. O Chico é uma coisa muito lúdica, né? Tem algumas histórias marcantes. Eu mesmo lembro de várias. Uma que ele lamenta o fim das 7 quedas, né? É uma história marcante. Outra que ele junta os personagens, os personagens da religião indígena e quer brecar lá de destruir uma floresta. Tem várias coisas do Chico que pegam a gente pelo pescoço. Já o Bill Watterson já é mais um soco na gente, né? Você faz e fala, meu Deus, olha o que esse cara falou pra mim aqui, né? Não, só queria comentar isso. Agora, sobre esse lance de Comicsgate, esse tipo de coisa, bora ser cancelado. Isso aí é um pessoal que meu, você tá numa idade que de repente aquele quadrinho não é mais para você, mas deixa ser para outras pessoas. E outra, o cara vai reclamar, mudaram o Homem-Aranha. Meu, tem tanta revista do Homem-Aranha na banca, às vezes nem eu sei o que ler. Tem uma que você vai gostar e tem outra que de repente não foi feito para você, mas não enche. Vai plantar uma árvore, sei lá, ler um livro, sabe? É a coisa, estragaram minha infância. Não estragaram, os personagens estão aí desde 1938, é natural que esteja ocorrendo essa mudança toda, e quando a gente já tiver partido embora desse plano existencial, eles vão continuar existindo e vão continuar mudando, isso não para mais. Então, eu acho muito barulho que tem gente que faz, e não é o caso, né? Tenta entender. Cara, quando você vê uma criança ali fantasiada como o Miles Morales e não como o Peter Parker, é sensacional. É muito bacana de ver isso. Quando você vê a menina ali de Mulher Maravilha ou de Capitã Marvel, muito legal. E você vê que nós só estamos falando da Marvel, né? Por quê? Porque a Marvel acertou o tom cinematográfico de uma maneira que a
distinta, concorrente DC, não acertou ainda, mas vai acertar no futuro. Mas enfim, é tem isso. Alguns acertos. Eu acho que é muito mimimi, e a pessoa precisava parar para pensar um pouquinho nos semelhantes, nas outras pessoas, sabe? Não pensar só no próprio umbigo. O próprio Homem-Aranha, no Aranhaverso, né? Eu acho que ele tem um tom de crítica sobre isso, né? Sobre as várias facetas que o Homem-Aranha pode assumir, né? E aceite que eles mesmos, entre eles, conseguem conviver em paz. Não, essa animação é maravilhosa. É maravilhosa. Animação, nossa, eu não sei de onde saiu isso. Porque não gosta de quadrinhos, tá perdendo. Oi? Eu tenho... Pode falar, Alexandre. Não, eu tenho vários amigos, né, que também gostam de quadrinhos, que nem eu, né, e tem um debate que eu não gosto muito, mas normalmente acontece, é a comparação de quando o quadrinhos vira filme ou seriado, né, e como o Naranja ali falou sobre essa questão das versões, né, dos personagens, ao longo da história dos quadrinhos isso aí sempre aconteceu, né, contar a origem do personagem, de vários personagens, de vilões também, né, não só de super-heróis. Então eu acho que isso aí, para quem curte quadrinhos, já está até acostumado. E isso ocorre também quando o quadrinhos vai para o cinema ou para a TV, né, em forma de filme ou seriado. O HQ, aquele raiz, fica meio chateado às vezes que a versão não ficou como ele queria, mas eu acho que tem que entender também essa questão de que o universo... Quer dizer, o universo quadrinhos é grande, mas enfim, a questão do universo dos filmes e seriados, digamos assim, que não é o universo dos quadrinhos, ele é diferente, né? E as pessoas hoje em dia estão consumindo muito mais quadrinhos por tabela do que imaginam, né? Porque tem tanto seriado, tem tanto filme, e felizmente a representatividade cada vez aumenta mais, né? Citando a Marvel aí, os quadrinhos da Jessica Jones, do Luke Cage, a gente pega a DC Comics, então a gente vê a Supergirl, vários personagens femininos, né, dos quadrinhos representados na TV, e isso aí a gente até nem dava tanta atenção em relação aos quadrinhos. De repente agora está ganhando uma visibilidade bem maior, né? Com essa assim, o que acontece também, né? Quem não conhece quadrinhos, daí tem o caminho inverso também, né? Quem sai da TV e do seriado e vai pro quadrinho. Porque, por exemplo, tem muito eu que, né, cresci só lendo Turma da Mônica e nunca me aproximei dos super-heróis. Eu fui acabar me aproximando dos super-heróis por causa do cinema e por causa, agora, alguns personagens mais recentes que eu não conhecia por causa dos seriados. Por exemplo, a Jessica Jones. Eu adorei a série da Jessica Jones, né? Pode ter gente que não gostou, mas eu gostei muito. Achei muito legal, muito bem interpretada. A história é bem sombria, bem legal, assim. Mas eu não conhecia ela, né? E até me dá vontade de ler o quadrinho, né? E eu imagino que para muita gente seja a mesma coisa. A pessoa não conhece, vamos supor, o Luke Cage. A pessoa vai ter vontade de repente, ir lá procurar o HQ e começar a ler um e nunca mais para. Então, assim, a gente tem que ver o lado positivo também, né? Para quem tem essa crítica, né? Para transposição, mas talvez porque as pessoas querem continuar sendo coach, né? Só elas leem quadrinho, não querem popularizar o quadrinho, né? Mas, gente, é bom, né? O Guilherme quer falar alguma coisa, Guilherme? Sobre isso? Eu queria complementar também que a visão sobre as personagens femininas também mudou. Que na década de 80 e 90, a mulher ela era retratada bem de uma maneira sexual no desenho, na arte. Uhum. Mas mudou bastante. Hoje em dia tem realmente uma preocupação em passar uma história legal, não só fazer uma arte de uma mulher bonita, muitas vezes como coadjuvante do super-herói. Não. Houve essa mudança. Por mais que a Mulher Maravilha já tinha visibilidade, o quadrinho dela, hoje em dia, tem muita visibilidade e faz com que mais meninas estejam lendo também a HQ. Porque a HQ até década de 90 e até 2000 era muito menino que via, muito que lia, e as meninas não se interessavam. E talvez também porque a história não era atrativa. E isso mudou bastante nessa última década. E vai continuar mudando.
Alguém quer ver um paralelo, Guilherme? Só colocar um paralelo. Porque foi a sociedade que mudou. Né? O quadrinho mudou em função da sociedade mudar. É um paralelo com um negócio que não tem nada a ver e ao mesmo tempo tem tudo a ver. As propagandas de cerveja mudaram completamente. Porque aquela sexualização exacerbada que existia antes, o público não queria mais aquilo. Estava comprovado isso, que vendia menos, porque não é aquilo que o público queria ver. E mudou, hoje são propagandas mais engraçadas, outro tipo de coisa, né? Então, o quadrinho também acompanhou a mudança social que a gente teve durante os anos. Sobre o que o Guilherme falou, o que eu lembrei agora da série The Boys, né, da Amazon Prime. E a série The Boys tem aquela questão da menina que chega do interior, toda inocente, e ela não quer botar aquelas roupas provocantes, né? E eles dizem, não, tu vai colocar assim, né? E aí que ela começa, é o primeiro clique que ela tem depois do assédio sexual que ela sofre, né? De que o mundo já não, que assim, não era o que ela imaginava, né? Aquele mundo dos super-heróis, assim. Porque ela é uma personagem que está se descobrindo feminista no final das contas, mesmo ela sendo uma interiorana, religiosa, etc, né? Aquela série também é muito legal, eu estou gostando muito de acompanhar e já estou ansiosa pela terceira temporada. Você falou do The Boys, o The Boys é um exemplo de 2002, né, Naranja, eu acho, que foi totalmente adaptado de uma maneira que eu peguei a HQ para ver e se você transportasse a HQ para a Amazon não daria certo. Os caras acertaram, todos os personagens foram refeitos, toda a linha machista que tinha na HQ lá, que o Butcher é um anjo no The Boys. No HQ ele não é um cara legal. O cara é... Eu não li o HQ ainda, então deixa assim. Não vá ver a HQ. Eu falei até pra minha esposa, ó, não, você ia odiar a HQ já na terceira página já. Mas é que ali é o escocês, o Garfênis, né? Esse cara é o cara mais doido da indústria de quadrinhos lá do Reino Unido. Ele é xarope, ele não tem limite, né? Uhum. Mas adaptaram certinho, fizeram tudo, colocaram... Parece todo mundo lá dentro lá. Ele é na Amazon ali, a Sônica, a Amazon realmente. E esse Capitol agora que aconteceu, né? Não sei como que não referenciaram ainda o The Boys, porque é o que acontece no seriado lá. A guria faz incentiva a galera a ir lá a xingar e vai todo mundo. Mas é como a Netflix também pegou o Teen Titans, refez todo. A Netflix ela já tem também a ideia de diversidade, né? Uhum. Então, a Jessica Jones, o Teen Titans, o Umbrella Academy também foi totalmente refeito os personagens para ter uma aceitação, uma diversidade. Mas esse é o HQ, né? Começa, muitas vezes a gente tá falando aqui, o The Boys ali, se a gente pegar HQ, uma história com um monte de contexto pesado, mas daí a pessoa vai entrar no mundo também, né? De uma coisa mais adulta que é legal também. Não só pra mesmo criança. Adaptando, não perde, eu acho, o tom, né? Porque o tom é a crítica, né? Tu tem pontos que são críticas, talvez tu tenha que pegar um pouco mais leve para poder cativar o público, porque se tu fizer uma coisa muito trash, né? Como é o caso do HQ que tu tá falando, as pessoas vão se afastar em vez de se aproximar, né? Então tem que suavizar os personagens, mas o tom da crítica do The Boys é muito interessante, é algo assim que eu me lembro quando aparece, né, aquela personagem que aparece depois, que ela diz pro capitão, como é que é? Agora eu me esqueci o nome dele, alguém me lembra, por favor, não é Capitão América, é o adaptado, é o... Como é que Capitão Pátria. Capitão Pátria. O Capitão Pátria, e ela diz pra ele que para ele reconquistar a popularidade dele, ele tinha que fazer meme para ir para as redes sociais, né? Sim, sim. E aquilo ali é incrível, assim, que tu pensa assim, cara, como é que pode, né? O negócio é muito contemporâneo, né? Assim, inseriram os personagens com uma crítica exacerbada em tudo, até na questão da rede social. Se a gente for falar o que ela falou alguma coisa que acontece hoje. 5 milhões de babaca e você só precisa agradar 5 milhões de babacas. É o que nós vemos hoje em dia. É isso aí. Alguém quer mais colocar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Assim, eu me lembrei um pouquinho já que eu
Eu me lembro mais dos velhos quadrinhos do que dos novos, assim. Eu me lembrei um pouquinho do Watchmen, né? O Watchmen também tem uma visão bem crítica aos heróis, né? O Alan Moore é um bom escritor, é o que escreveu também O Monstro do Pântano, e tem um pouco dessa crítica já no Watchmen, né? De mostrar um pouco do outro lado dos heróis americanos, e essa crítica, né? Heróis não tão bonzinhos assim, não tão heróis, né? Não tão heróis assim. Como comediante, né? Acho que é o que mais marca o Watchmen, é o comediante, né? Sim. Mas o Dr. Manhattan Deadpool, também é um aquela cara coisa maluca, né? Deadpool, aquela coisa totalmente humor negro, assim, até não poder mais, né? Então, assim... É, uma agressividade, né? Uma agressividade... Que a gente vê muito hoje em dia, né? Uma agressividade que a gente vê muito hoje em dia. E põe e vê nisso, né? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Eu fiz, eu acho que de repente no seu canal tem gente que não conhece história em quadrinhos e tá olhando pela primeira vez. Eu fiz uma lista curtinha aqui, que eu queria só falar, que é para mostrar como a coisa está diversificada, está interessante e agrega para quem quer acompanhar essa mídia, né, essa forma de arte. Eu vou falar de títulos publicados aí entre 2019 e 2020, finzinho de 2018. Eu listei alguns, poucos até, depois perto a gente do grande bota volume, aqui embaixo, né? Os títulos por escrito. Não, porque é tanta coisa, mas tanta coisa. Então eu selecionei alguns só para ver como está diverso esse segmento, né? Quanta coisa a gente encontra. Por exemplo, Refugiados, é um quadrinho da Dark Side, na qual a autora ela acompanhou o drama dos refugiados que vinham do Oriente Médio para a Europa, na cidade de Calais, e queriam chegar no Reino Unido, mas eles eram reunidos num campo mesmo, quase um campo de refugiados. E ela pôs isso no quadrinho, um quadrinho impressionante. Você tem A Marcha, da editora Nemo, um dos roteiristas é o John Lewis, que é um cara que ele sempre esteve ao lado do Martin Luther King, desde o começo. Hoje ele é congressista. Então acompanha como era complicado viver num país tão racista quanto os Estados Unidos na década de 60. Você tem um quadrinho nacional recente, Os Donos da Terra, conta da luta dos Tupinambá, no sul da Bahia, para recuperar os territórios que eles perderam pelo avanço da colonização. Parque das Luzes, um quadrinho que conta o drama de pessoas invisíveis, que são as prostitutas do Parque das Luzes aqui de São Paulo. Você tem quadrinhos LGBT, saiu agora, acho que tem 1 ou 2 meses. O nome é Laura Jean Vive Terminando Comigo, que conta uma relação tóxica entre um casal lésbico. Você tem quadrinhos históricos, Beco do Rosário, da Ana Kühler, de Porto Alegre, conta sobre a Porto Alegre da década de 1920, quando o prefeito decidiu expandir as avenidas e sumir com um monte de casa, de gente pobre. É uma loucura o quadrinho, e é real, né? Você tem uma editora chamada Comic Zone, que está lançando um quadrinho argentino, quadrinhos da década da ditadura, conta as histórias, né? Por exemplo, Eternauta, que é um quadrinho importantíssimo, que é uma parábola com a ditadura argentina. Eles lançaram a Canção de Roland, que conta a história real. O autor conta sobre o sogro dele, que teve que combater o câncer, e como foi isso. Você tem a Pipoca e Nanquim lançando obras bacanas. Grama, é um mangá, né? Conta a história real de uma sul-coreana que na época da guerra foi vendida para o Japão como escrava sexual. Enfim, dá para ficar 2 horas falando aqui e não tomar ar. Tem quadrinhos para adultos. Tem o Bonnie, não sei se já ouviu falar, Bonnie, do Jeff Smith. É um quadrinho, uma trilogia da Intrínseca, é um quadrinho da Intrínseca. Não, não falei bobagem. O Bonnie foi lançado pela editora Todavia, é uma trilogia divertidíssima, é um personagem infanto-juvenil, tipo o Senhor dos Anéis com personagens antropoformizados. Você ri, você tá lendo aquilo, você tá rindo, você fica feliz de tão bom que o quadrinho é. Ou seja, tem para todo mundo. O duro é ter dinheiro, né? Essa é a parte complicada. Verdade. Não dá. Eu acompanho aos poucos. Aqui. No Brasil, na verdade, o quadrinho no Brasil é caro. Eu costumo dizer o seguinte: às vezes a pessoa pergunta, você lê tudo? Como você sabe tudo? Não sei. Eu leio um pouquinho de cada coisa. É o que eu tento fazer. Sobre todos os segmentos, eu tento pegar o que me interessa mais para estar sempre acompanhando esse mercado. Aí, olha, eu vou te dizer, eu que tenho um filho, né, de 17 anos viciado em mangá, eu tenho que comprar bastante mangá, né, a coleção dele é bem vasta, mas ele começou com Naruto, e hoje em dia ele lê Food Wars, lê Berserk, leu Jojo, né, Jojo.
eu nunca sei pronunciar, ele ri de mim horrores, não é assim, eu já me sinto velha, então assim, mas uma coisa que eu percebi também é assim, né, o pessoal que lê o mangá, e eu acho que no quadrinho talvez tenha isso também, o pessoal é muito unido, né, então muitas vezes ele tá lendo no celular, e em inglês, porque eu acho que eles têm grupos e blogs onde eles publicam, né, o que compra, vai lá, faz o PDF, manda e os outros estão lendo. Então, assim, também tem essa questão deles terem uma união, né, em torno de alguma coisa, e a questão da rede social facilitar esse trânsito, né, e não deixar tão pesado para uma família comprar tudo para aquele jovem, né. Eu falo para ele assim, mas o que tu tá lendo aí? Ele tá sempre lendo aqueles mangá em inglês, tá ajudando a reforçar o inglês dele, etc. Então, assim, na verdade, ele nem lia em inglês, ele acabou se forçando a aprender para poder ler os mangá em inglês, né, e isso é muito legal, assim. Então, eu digo assim, vou dizer aqui, de repente, não sei se alguém quer mais falar alguma coisa, mas a minha fala vai encerrar da maneira seguinte: se tu tem um filho, se tu tem um sobrinho, se tu tem um afilhado, se tu tem o filho de uma vizinha, tu percebe que aquela criança, de repente, está desamparada no sentido cultural, né? Tem essa percepção que ela não tem... começa a presentear ela, né? Com revistinha, tenta se aproximar para ver que tipo de personagem ela gosta mais e dá um gibi, dá um mangá, dá um Naruto, um Dragon Ball, alguma coisa assim, né? Para começar a despertar nessa criança não só o gosto pela leitura, mas apurar o senso crítico dela, né, em relação às coisas. Porque a leitura direta sem desenho, ela afasta um pouco das pessoas. A gente sabe, nem todo mundo tem paciência para pegar um livro e ler, né? Mas o primeiro caminho para a leitura, eu tenho certeza que é os HQs. Eu tenho certeza absoluta disso, não tenho a menor dúvida disso. Que a pessoa que vai pegar gosto pela leitura, invariavelmente, em algumas exceções, ela começou com quadrinho. Eu acho, é uma percepção moderna minha, né? Não uma percepção de quem era do passado, mas uma percepção moderna minha. Já houve críticas em relação a isso, né? Sobre a questão da leitura dos quadrinhos não ser uma leitura, mas é uma leitura, né? Então, eu queria já abrir um parentezinhos aí para falar também que, porra, os desenhos animados, essa relação dos desenhos animados de animes também é muito grande, assim, sabe? A gurizada hoje em dia assiste muito desenho animado, acho que também é isso que faz o caminho inverso, né? Do desenho levar para os quadrinhos, e esse é um outro universo gigantesco, né? É tanto desenho que eu nem sei dizer quantos existem, né? O Japão é criador gurizada. Gostei do gurizada. Eu assisto One Piece na Netflix. Eu adoro One Piece. Eu tô sempre escrevendo lá para eles traduzirem o resto dos episódios e botar lá, porque eu já tô quase acabando 900, e eu tô em pânico. 900 episódios. 900 episódios, mas é muito engraçado, gente. É muito divertido. Nossa, eu chego a chorar rindo daqueles personagens. São muito os mais engraçados, na verdade, eles são os coadjuvantes, né? Não são nem os principais. Os coadjuvantes são sensacionais, a criatividade é absurda. Então, assim, quem não gosta, a gente vai assistir, porque não sabe que vocês estão perdendo. É bom demais, né? Eu descobri pelo meu sobrinho. Eu falei gurizada porque eu descobri pelo meu sobrinho adolescente, né? A gente é tudo guri, a gente não... Isso aí. Em espírito. Olha, que papo delicioso. Eu podia passar aqui, assim, ó, mais umas 2 semanas falando sobre isso. Eu estou muito feliz da presença de vocês todos, assim, eu vi que o Gui ficou mais quietinho, porque ele é tímido, mas da próxima vez, Gui, eu quero que tu fale um pouquinho mais, tá? Ele é mais tímido, mais quietinho, mas eu fiquei feliz muito com a tua contribuição também, né? Que tu falou da tua experiência e como tu começou, e quem sabe serve de inspiração para tantos outros jovens que estão aí quietinho num canto, pensando sem saber que caminho tomar, e sabe desenhar, e de repente tu vai servir de exemplo para essas pessoas, né? Então, muito obrigada para ti, Guilherme.
Giorgio, Insano, eu tô muito feliz de te conhecer pessoalmente, que eu só conheci o Cartoon, eu não conheço Não, mas tem pessoa. que continuar esse aqui. Minha face, ele tem que... Tirou aquela face. É. O Marcelo, eu sou fãzona dele do Twitter. Alexandre, se tu entrar no Twitter, segue o Marcelo e o Sidney Guzmão. Depois vai estar no vídeo, a arroba de todo mundo. E tu me manda tua arroba para eu botar ali também, tá? Para o pessoal seguir, quem não segue ainda. Então, assim, é sensacional seguir ele e o Sidney, porque eles estão sempre atualizando a gente com tudo e despertando uma curiosidade. Marcelo, esses dias eu vi um vídeo de vocês no YouTube que era com a mina do HQ, né? Uhum. A mina do HQ é muito legal, que é mostrando como as meninas, né? Na verdade, as mulheres estão migrando para esse campo também e se interessando cada vez mais por isso e tomando a frente, né? Cuidado que a gente toma conta. Ah, que bom. Que bom. Que bom. Que bom. E o Alexandre, vou agradecer demais, Alexandre. O Alexandre é meu amigo de infância, assim, é uma pessoa que eu admiro demais. Porque, assim, não só pelo fato dele ser fã de HQ, mas também porque ser uma pessoa com posicionamento político muito, muito, muito contundente, né? E é uma pessoa que eu me orgulho muito de trazer comigo ao longo da minha vida, mesmo que a gente se afaste, volte, que a vida afaste, ele está sempre presente ali, né? Então, muito obrigada, tu é uma pessoa genial, adorei a tua participação e com certeza vou chamar para alguma coisa de música logo em seguida, porque eu já estou com algumas ideias bolando aqui para a gente ampliar esse debate para todas as áreas culturais. Muito obrigada para vocês. Só queria abrir um parentezinho, assim, bem rapidinho, assim, que o Jorge falou ali sobre os quadrinhos nacionais de humor, né, e, putz, isso me influenciou muito, né, o Laerte, o Glauco, o Angeli, essa turma toda ali, foi uma época bem marcante para mim também, Piratas do Tietê, né, então... Mas isso aí é para outro dia. Eu adorava Rebordosa. Então tá, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, né? Curtam o vídeo, né? Sigam o canal da Laura. A gente está sempre produzindo conteúdo, a gente está começando, mas a gente tem muita vontade, na verdade, de transmitir conhecimento mesmo. A gente não quer que ninguém pense como a gente, mas a gente quer que as pessoas comecem a se perguntar cada vez mais sobre tudo. Beijão, gente. Tchau. Tchau.